Estamos de volta com o nosso Multiverso, direto dos estúdios da 92 Rock Pop. Aqui na 92, o Multiverso nos conecta. E agora, assunto LGPD importante, sua segurança digital, sua segurança na internet. A gente está em época aí de viagens, né? O pessoal que compra muito, que reserva viagens, pacotes, casas, por aplicativos, sites, enfim. E também outros assuntos que acaba que a pessoa que está aqui conosco tem propriedade para falar de muitos assuntos referentes à LGPD. Temos o prazer de receber a advogada Ana Paula Rocha, ela que é membro da comissão de LGPD da OAB Subseção Criciúma, membro da comissão de Direito Eletrônico da OAB Santa Catarina e especialista no assunto. Boa tarde, seja bem-vinda, Ana Paula. Boa tarde, obrigada, eu que agradeço. Sempre uma honra estar aqui, esclarecendo um assunto tão importante. Muito importante, a gente tem que falar muito sobre isso sempre, porque as pessoas ainda não prestam atenção. Primeiro, vamos explicar para quem não se aprofundou, nunca ouviu falar do ouvido, né? Do ouvido. LGPD, o que é? A LGPD é a sigla da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu até vou colocar o número aqui, que é a Lei 13.709 de 2018, tá? Que fique bem claro, é uma lei de 2018. Essa lei, ela foi publicada em 2018, porém ela deu 2 anos aí, e 2020 a gente teve período de pandemia. 2020 ela começou a sua vigência e ela é uma lei que eu gosto de falar para as pessoas, que ela é muito parecida, para os ouvintes entenderem, com o Código de Defesa do Consumidor. Porque é uma lei que ela veio para regulamentar um movimento que já vinha antes. A gente precisava de uma legislação como essa. E ela veio regulamentar isso, trazendo tudo que era de dado pessoal, tanto no meio físico ou no meio digital. E eu gosto de falar que ela é parecida com o Código de Defesa do Consumidor, porque ela traz conceito, ela traz obrigações e ela traz direitos para as pessoas físicas, que somos nós. Pessoa física, inclusive viva, tá? Porque dados pessoais de pessoas falecidas, a legislação não se aplica. Aí você vai para uma outra esfera, que é Código Civil e Penal. Que era uma dúvida que a gente estava conversando aqui antes de você entrar, Ana Paula. A gente falou no primeiro bloco sobre isso. Essa galera que está usando as inteligências artificiais aí para recriar voz da Maria Rita. Nesse fim de semana aí o João Gomes usou a voz do Gonzagão para cantar um forró aí num festival em São Paulo. Isso, a LGPD, de alguma forma, ela trata sobre esse assunto do material da voz, do cara, porque é um dado que ele tem, né? Embora seja um dado de direito autoral, talvez, mas a LGPD toca nesse assunto, ela pode, de alguma maneira, interferir nessa relação? Então, essa lei, vamos tentar definir um pouquinho do conceito de dado pessoal, para a gente poder entender onde que se aplica essa parte da inteligência artificial e da voz. Essa lei, ela amplia o conceito de dado pessoal. Quando eu falo para você o que é dado pessoal, o que te vem à cabeça? CPF, identidade, habilitação, a carteira de trabalho, meu nome, meu telefone, coisa muito simples. A lei vem e diz assim, olha, dado pessoal é tudo que identifica uma pessoa ou possa identificar. Então, vamos lá. O meu nome, com certeza me identifica, mas tem várias Ana Paulas. Então, se você colocar, o meu telefone, o meu e-mail, a minha voz, você, de repente, não consiga identificar que é a Ana Paula Rocha. Mas, com um conjunto de informações, de dados, a gente consegue identificar. A questão da voz e da inteligência artificial, eles só podem mediante autorização aí dos familiares, que vai entrar na parte do direito autoral, porque vai repercutir. Então, essa pessoa que fez aleatoriamente, né, ela tem que ter uma regulamentação. A Lei Geral de Proteção aqui, ela até pode a voz e a identificação do artista, né, de que era aquela pessoa e identificou. Porém, ela aqui teria uma situação específica, porque a gente tem que lembrar que a lei, ela também traz umas exceções. E para fins jornalísticos, para fim de eu, Ana, ir lá e publicar os meus dados, a lei não se aplica. Quando é para fins de segurança, para fim de proteção à vida, ela não se aplicaria. Então, nessas questões, a LGPD, nesse primeiro momento, não se aplicaria. Seria para um outro tipo de fim. Seria usado de forma ilícita, de forma ilegal. Aí seria uma análise. Ainda assim, tem um brasileiro, que ele está criando cantores internacionais cantando músicas em português. E ele fez o Michael Jackson cantando Zona de Perigo do Léo Santana, por exemplo.
Obviamente esse cara não tem essa como é que é essa autorização. Mas ele tá incorrendo em crime, então? Uma possibilidade de crime a gente incorre em crime, mas em outra esfera. A gente vai para a esfera civil e criminal também. Entendi. E aí a gente vai para a parte da propriedade intelectual, da voz. Então a gente vai para uma outra esfera. Não necessariamente essa aqui. A lei, ela veio especificamente para falar assim, ó. Olha, você é pessoa física, um autônomo, que cuida tem um banco de dados. Tipo, eu, advogada, não tenho meu CNPJ, eu tenho um banco de dados. A pessoa jurídica, de direito público ou privado, que ela cuida de dados pessoais, faz esse tratamento dos dados que a gente fala, que é compartilhamento, armazenamento, ela é obrigada a ter uma transparência com o titular de dados. Por isso que a gente vê hoje as políticas de privacidade, os termos de uso. Então, ela não diz não faça isso. Faça, se for da tua atividade, fim, do teu negócio, mas dentro do limite, dentro da sua necessidade, finalidade. E aí a lei traz um monte de regulamentação e bases que a gente fala que tu pode cuidar. Então não é o não pode, ela não quer engessar negócio nenhum. Ela quer que você faça dentro do limite estabelecido. E agora, sobre o assunto que a gente trouxe hoje, né? Ali com relação a sites, aplicativos de viagem, pessoal que se prepara aí para viajar, o que você traz aí eu sei que você fez um checklist para as pessoas. Demais, eu adoro isso, adoro listinhas. Também. E pro pessoal ficar bem seguro, né, na hora de programar uma viagem, para essa viagem não virar uma dor de cabeça. Então, vamos lá. Eu gosto de ser bem objetiva e eu acho que é muito importante alertar todos os ouvintes, a população, que é o seguinte: a gente cai em muitos golpes porque a gente tem o nosso dedinho nervoso, eu costumo falar. Dedinho nervoso, ansiedade, aquela coisa de querer, quero comprar logo a passagem, eu quero... E aí o preço tá bom. Foi. Isso, as promoções. As promoções, aquelas exageradas. Sim. Que você, tipo assim, ninguém questiona, não. Né? Não questiona. Aí tá bom, comprou. Vai lá e faz um pacote maravilhoso lá. E tem umas coisas que não fazem muito sentido, né? Tipo assim, você vai para Maldivas e vai pagar R$1.000. Não faz muito sentido, né? Você vai para Maldivas ali de Porto Alegre, algo do tipo, né? Mas não para Maldivas mesmo. Isso. Tem que desconfiar, né? Começa por aí, né, gente? Preços assim que não estão de acordo, fique com 5 pés atrás. Então, aí vamos lá. Para quando a gente vai para site, a gente tem algo bem específico que é assim, eu sempre costumo falar, use o seu equipamento. Então, use o seu notebook, use o seu computador. Se eu for fazer uma compra, uma negociação com o meu equipamento, eu já sei que o meu equipamento, ele tem o meu antivírus e que o meu equipamento é licenciado. Vamos lá, partindo do pressuposto que tá tudo certo. Que o meu equipamento é licenciado, que eu tenho um antivírus que inclusive ele detecta lá que o site tem vulnerabilidade, que o site pode ter algum tipo de ameaça. Então, hoje a gente tem no mercado muitos antivírus muito bons para sites. Então, inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa para aplicativo. Tem alguns que você consegue baixar, que é do mesmo antivírus e que ele já traz uma inteligência para alguns aplicativos. Ah, sim. Eu não testei ainda, mas eu sei que começa a ter já. Um outro ponto, posso continuar? Sim, por favor. Muito importante. Por favor. Tem um outro ponto, assim, que eu acho que é muito, muito, muito importante, que é procure não utilizar as redes públicas de Wi-Fi. Antes eu logava muito em shopping, instituições, vamos pro centro, então às vezes tem uma rodinha lá, tá todo mundo usando a internet pública. Por quê? Porque ela é vulnerável, porque ela é pública, não que ela não tenha segurança, mas é que é uma rede que é melhor eu fazer as minhas compras online, colocando os meus dados pessoais, colocando os meus dados bancários nos meus equipamentos, que eu sei que eu tenho mais segurança. Tem uma situação que quando você vai fazer uma compra de um produto ou de um serviço, vamos lá, eu vou querer aí viajar, vou fazer, você falou das casas, dos aluguéis. Você não vai para um site ou buscar uma empresa que você sabe que já tem uma reclamação. Agências com reclamações. Então, hoje a internet está aí, ela é muito boa e a gente precisa utilizar disso, por favor, né? Então, vai em sites de busca e procure ver se a empresa tem alguma reclamação. A gente tem um site, aí eu não posso, você
Posso falar o nome de empresa? Pode falar. Depende da empresa. Não, mas o de reclamar pode, né? De reclamar pode, reclamar tá tranquilo. Então, a gente tem uma situação do Reclame Aqui que é muito bacana, que eu quero até dar uma dica bem legal. Fora o Reclame Aqui, que você consegue lá no próprio site do Reclame jogar o nome da empresa, fazer busca, entender. O próprio site do Procon também, lá no Reclame Aqui, se você pega o site, o endereço do site, você tem um quadradinho lá. Eu tava fuçando, tem um quadradinho lá que fala assim, ó, verifique o site. Aí você pega o endereço do site que você tava procurando e coloca ali, ele vai fazer um relatóriozinho. Tem outras empresas também de cibersegurança que oferecem esse tipo de serviço, que é bem bacana para você identificar a segurança do site. Eu entrevistei uma vez o fundador do Reclame Aqui, e ele comentou que ele começou com essa situação, se eu não me engano, foi por causa de uma passagem aérea. Que ele teve a ideia de fazer o site, por causa de um pacote que ele comprou na internet, que deu alguma coisa errado lá e ele não sabia onde reclamar. Sim. Não da companhia aérea, mas da empresa que vendeu o pacote para ele, e ele acabou encontrando pessoas num grupo, como num Orkut, assim, alguma coisa, uma comunidade. Sim. E ele acabou fazendo o site para que mais pessoas pudessem reclamar também. E se você acessar o site do Reclame Aqui agora e verificar lá as empresas que são confiáveis e as não confiáveis, lá no topo tem uma que é uma agência de viagem. Pois é, gente. Tá. Aí por isso que é tão importante a gente falar, né? Porque uma viagem é algo tão planejado para as pessoas, para a maioria das pessoas, tão suado, né, doutora Ana Paula? É tão suado. Então, assim, a gente está dando caminho para você, porque a gente sabe que muitas pessoas querem procurar pacotes mais baratos, e tem mesmo, se você procurar sozinho, mas siga as dicas, os checklists da doutora Ana Paula. Tem uma situação que as pessoas estão reclamando muito comigo, que eu falo assim, leia os termos de a política de privacidade, leia os termos de uso. Sabe aquele banner que ele tá aparecendo na tela do aplicativo? Aparece, primeira coisa que aparece, a pessoa vai lá e faz um X, sei lá, nem lê. Eu concordo. Concordo e nem lê. E aí, doutora, o que temos que fazer? É o dedo nervoso, né? É a coisa da leitura dinâmica e vamos lá, enfim. Eu sempre recomendo que leia. Leia a política de privacidade, entenda o que essa empresa, com quem ela compartilha os dados, o tempo de armazenamento. E vamos lá, se você vai fazer um aluguel de um apartamento, de uma casa, se você vai comprar um pacote de viagem, se você vai comprar passeios, por que eu teria que encaminhar, tipo, uma foto minha? Uma foto dos meus filhos, que tem a questão do dado pessoal de criança e adolescente. Por que eu teria que encaminhar? Qual a finalidade Questione, né? Que é o limite. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para isso. Olha, é o mínimo necessário. E esse monte de termos e política de privacidade é porque a legislação exige que aquela empresa, que aquele site, ele tenha transparência com o titular. Porque a gente não pode esquecer que aí ela trouxe direitos pra gente, que é o direito de eu saber, e de eu ter acesso. Hoje, não sei se vocês se lembram antigamente que a gente perguntava nas lojas, por que tu quer o meu CPF? Sim. E muitas respostas eu tive foi porque o sistema exige. E não ainda falam? Ainda falam? Sim. Por que tu quer? Tu vai comprar à vista, tu tá com dinheiro e pede o CPF. Por que tu quer o CPF? Porque o sistema exige na hora da troca, algo do tipo. Então eu sempre questiono qual a finalidade para qual. Pergunta, né? Se a empresa tá certa ou não. Mas hoje, doutora, tem uma situação bem peculiar agora. Eu fui candidato a vereador nas eleições de 2020. E a gente tem que entregar a vida na documentação para provar que tu tá legal lá, que tá com as negativas em dia, tudo certo. Isso. Hoje não, mas até o início ali do LGPD, se pegasse o meu nome, digitasse no Google, achava o meu CPF, o meu endereço e tudo isso distribuído pela Justiça Eleitoral. Tava dizendo onde eu moro, qual o meu CPF, que é o que o cara precisa para fazer uma compra no meu nome. Tava tudo lá. Você sabe que na época das eleições, a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só para explicar. A legislação, ela trouxe um órgão do governo que ele vai fiscalizar e aplicar sanções administrativas, vai gerar processo administrativo, vai advertir, tem lá canal de denúncia. E na época das eleições, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela emitiu um guia orientativo, inclusive para os partidos políticos, alertando de como utilizar os dados. Publicar, enfim, né?
Só que o meu problema é que não foi um partido político que vazou essa informação, né? As informações foram divulgadas pela própria Justiça Eleitoral, tá lá pra todo que mundo coloca lá nos Divulga Cândido da Vida. Tava o meu CPF. O meu CPF não era o meu nome completo. Tava o meu CPF e o meu endereço no Google. Era só digitar Fernando Nunes Werner e aparecia lá todas as minhas informações. Complicado, né? Complicado. A gente não vai muito longe, porque aí a gente vai para as bases legais que eu estava falando, que é quando uma lei exige que seja dado publicidade para algum dado seu. E aí ele tem a lei da informação, que é a lei, né? Que é a parte do setor público daí. Que é a parte que é obrigada a divulgar os dados, é obrigada. Hoje, no início da Lei Geral de Proteção de Dados, quando na época que eu estava estudando, muitas pessoas perguntaram, tá, e a administração pública, como que vai ficar? Porque muito por conta da lei da informação, claro, pode dar choque, né? É que no portal da transparência eu tenho acesso ao salário aí dos servidores, né? Eu digito o nome do servidor público e vou saber. Eu lembro que tinha mais informações. Como né? candidato, mas eu acho que o CPF é demais, né? Ter a tua renda, o que tu tem, é até legal pra te saber quem é a pessoa, enfim. Até para se estudar uma possibilidade de enriquecimento ilícito, ou até para medir o enriquecimento que aquela pessoa teve durante o exercício do seu mandato. Mas o problema que eu tenho, que eu vi, são os dados pessoais mesmo. Tava lá o meu nome e o meu CPF e o meu endereço. Tu chegasse a procurar um amparo legal por conta disso? Não, eu vi que isso existia, era um site específico lá que tinha. E ele tinha cópias da documentação que eu enviei para a Justiça Eleitoral. E tinha de outros colegas também, porque daí eu fui pensando, outros colegas que concorreram na mesma eleição, eu fui colocando. Algumas cidades não aparecia, mas os candidatos a vereador de Criciúma estavam todos naquela lista. Eita. Vamos voltar ao site? Vamos voltar aqui, depois o site caiu, não tem mais. Não tá mais lá, já foi. E já desce mais uma busca nos teus dados? Já. Com frequência eu digito meu CPF no Google. E para ver se aparece em algum lugar. Doutora Ana Paula, então vamos lá. Então, a gente já falou de fazer esse equipamento, não utilizar rede públicas, ir em sites de busca e reclamação, leis de termos de uso, então, para as pessoas ficarem atentas. O que mais de dica que você traz para quem for viajar? Já que a gente tem aí uma das campeãs de reclamação no Brasil, uma agência de viagem, né? Então, quando você vai lá pro site ou aplicativo, normalmente eles pedem para que você faça uma conta, né? E na hora de fazer essa conta, a gente pede que, por favor, coloque uma senha, que são as senhas fortes, utilizar o multifator, né? Verificar que aquele site tem uma situação bem bacana que também, quando você entra no endereço do site, que declaro que é uma informação um pouco mais técnica, né? Mas existe o HTTPS // 2 pontos. 2 pontos //. Isso. Esse é o endereço correto. Quando não tem o S, que aí você desconfia. E tem uma outra situação muito importante quando você entra no site, ou até quando você entra no site, que você não baixa o aplicativo, mas pelo seu celular, você consegue ver ali o cadeadozinho em cima do endereço. O cadeado tá fechado, não. Clica ali com o mouse. Verifica se tem alguma situação específica ali, porque muitas vezes diz que o site é não seguro, né? Claro que muitas vezes é porque não tem um certificado aquele site, então ele fica apontando. Sabe que site é seguro? O 92rockpop.com.br. Até entrei aqui para ter certeza, é HTTPS, tá aqui o cadeadinho dizendo, a conexão é segura com este site. Então dá para viajar no nosso site. Vamos jogar naquele do Reclame Aqui lá para ver o endereço. Vou botar. Coloca. Ana Paula, o que é importante, então, a gente já tá indo, papo bom, né? Já passou bastante tempão aqui. Para você, então, orientar as pessoas que estão nos acompanhando, que vão viajar, né? Um resumão ou a sua orientação, né? Em caso de reclamação, também procurar quem? O que você indica? Então, é importante voltar ao limite do dado, né? Aquilo que realmente você tem o que a empresa está solicitando, aquilo que realmente eu tenho que fornecer. Desconfie em caso de pedidos exacerbados. A empresa fala que vai te ligar, a empresa fala que vai te mandar algum e-mail. Eu já fiz umas negociações que a pessoa depois me ligou para confirmar os meus dados. A empresa não falou no site que ia te ligar para confirmar os dados. Né, onde entram os termos e quem procurar. Então aí a gente tem uma situação bem específica. Dependendo do ocorrido, você pode fazer um boletim de ocorrência numa delegacia. Você pode buscar o PROCON, que está sendo muito ativo. No próprio site tem lá no finalzinho denúncia. Você pode denunciar para o próprio site, porque a gente tem uma questão
que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se você entrar lá na NPD, que é o site.gov lá da nossa autoridade, ela é bem explicativa, tá? E lá tem um canal de denúncia. Lá ele vai explicar como que o titular, porque hoje agora nós somos chamados de titulares de dados, né? Como que o titular ele pode encaminhar essa denúncia. É bem explicativo. Só que para você fazer essa reclamação, o que ele pede? É quase que o mesmo procedimento do PROCON. Mas você encaminhou, você conversou com a empresa, ela te deu um retorno quando você pediu acesso aos dados, quando você buscou. Então ele pede para que você tenha esse feedback da empresa. Aconteceu alguma coisa de errado, você conversou com a empresa, você ligou, você entrou em contato, você buscou entender. E não teve... Tem esse procedimento inicial, esse preliminar. E assim, ó, gente, printa, salva, tela, produz salva, guarda e-mail e tenha tudo ali. Alguém me ligou, guarda o número desse número. Salva. Eu uso muito print de tela, né? Muita coisa, até do próprio computador você consegue tirar e vai armazenando. Coloca lá, faz uma pastinha, minha viagem, meu sonho. Muito bom. E vai guardando. Sim, é importante, gente. Claro que a gente pincelou aqui, cada assunto poderia ser esmiuçado, debatido, mas você tem que ter em mente que você tem os seus direitos, você pode exigi-los, né? Desconfie, cuide, não dê seus dados à toa, leia a política de uso, enfim, acho que a gente entendeu muito bem que da doutora Ana Paula Rocha, advogada, membro da comissão da LGPD da OAB Subseção Criciúma e também da comissão de Direito Eletrônico da OAB Santa Catarina, tem bastante conhecimento e você pode então buscar dados, né? Buscar suas informações através, então, enfim, de sites confiáveis. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. Sua rede social para o pessoal ter mais informações? É @ADV _ Ana Paula Rocha. Então tá bom. Então agradecemos a sua presença. Então tá bom. Obrigada. Tá bom, Tá bom? tá ótimo. Intervalo, voltamos Tá ótimo, intervalo.